Muito bem, vamos ao nosso estudo hoje, a lição de número 6, Os Inimigos da Vida com Deus, usando esse livro, né, Pastor Jean, Crescimento Integral. Chegamos então na lição de número 6, versículo para memorização, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57, fácil de memorizar, né? Aí na página de número 46, né? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós estamos então estudando os inimigos da vida com Deus, falando sobre os 3 inimigos do crente, o mundo, a carne e o diabo, né? O mundo não está falando das pessoas, nem do cosmos, nem da natureza, mas está falando do sistema do mal que promove o pecado. Esse é o mundo que é nosso inimigo, que é inimigo do cristão. E a carne, que é a nossa natureza pecaminosa. E o diabo. Então, na página 49, onde nós paramos, continuando o nosso estudo, a pergunta de número 9. Em Mateus 18, de 15 a 20, o Senhor Jesus nos ensina como devemos tratar o irmão faltoso. Somente depois de tentar ajudá-lo, inclusive com o auxílio de testemunhas, o que devemos fazer? Vamos lá então, Mateus 18, de 15 a 20. Mateus 18, abre a sua Bíblia lá. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Graças a Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo, que é o dono da igreja, que é o Senhor da igreja, ele zela pela sua igreja para a santificar, né? E assim usa a nós, como seus discípulos, seus filhos, para corrigirmos uns aos outros. Ele fala aqui das etapas, né, dessa disciplina, para que haja santificação no meio do seu povo. Então, no primeiro momento, se o seu irmão pecar contra ti, o que você deve fazer? Já vai correr e contar para o pastor? Para o presbítero, para o conselho? Vai no conselho? Primeiro passo aqui está dizendo, você conversa com ele, falando que ele te ofendeu, né? E se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão, né? Se não se arrepender, 2 ou 3 testemunhas. Se não se arrepender, então leva o caso à igreja, ao conselho. Se não se arrepender, então considera como alguém que não é um convertido, né? Como Jesus fala, como um gentil e publicano, como alguém que de fato não tem temor de Deus no seu coração. Mas depois dessas etapas aí, né? Dando a chance da pessoa se arrepender. Esse é o propósito da disciplina, para que haja arrependimento e com arrependimento haja restauração, né? Restauração. E aí a pergunta de número 9 diz aí, em Mateus 18, de 15 a 20, o Senhor Jesus nos ensina como devemos tratar o irmão faltoso. O que você tem feito quando o irmão comete uma falta, né, contra você? Você o corrige ou você fica emburrado com bicão, né, fica bicudo?
Não falo mais com fulano, nem com fulano. Não é assim que devemos fazer, né? Nós devemos corrigir o nosso irmão com amor, para que ele se arrependa. Depois de tentar ajudá-lo, inclusive com auxílio de testemunhas, o que nós devemos fazer? Depois de tentar ajudar, se ele não se arrepender, então aí de fato, Jesus diz aqui, considere ele como um gentio, publicano, ou seja, alguém que não se converteu, né? E precisa realmente de passar pela verdadeira conversão, mudança de vida, né? Que o arrependimento é a mudança de vida, de comportamento. Amém? Podemos passar para o número 10? A pergunta de número 10 da nossa lição que fala sobre os inimigos da vida com Deus, diz assim a número 10, Jesus ensinou que nos casos de resistência e insistência quanto ao pecado, a igreja deve ser informada para que possa tratar o irmão faltoso com vistas à preservação do testemunho do Evangelho de Jesus. Para que nossos inimigos não tenham esse tipo de vantagem sobre nós, tornando-nos endurecido e motivo de vergonha para o nome de Cristo, o que se deve apoderar-se, como nos ensina Efésios 6:13. Vamos abrir lá. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. A número 11, que fala dos versos de Efésios 6, de 10 a 18, vamos lá, todo mundo abrir lá? Efésios 6, de 10 a 18. Observando atentamente a armadura de Deus, você tem sido um soldado preparado para a batalha? Nós temos nos revestido dessa armadura? Vamos ver então que armadura é essa, dos versículos 10 a 18 de Efésios 6. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestir de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Então, agora fala aqui das partes dessa armadura. Primeiro, cinto da verdade, couraça da justiça. Verso 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho. Então, os nossos calçados é a preparação do Evangelho. 16. Embraçando o escudo da fé. Como escudo, a fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Com o escudo da fé, nós apagamos os dardos, as flechas de Satanás contra nós. Verso 17. Tomai também o capacete da salvação. Outra parte dessa armadura, o capacete da salvação. E, por fim, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito Santo, que é a Bíblia. Usando a Bíblia como Jesus usou quando ele foi tentado por diabo, né? Quando o diabo vinha com a tentação, Jesus dizia, está escrito, e usava a Bíblia. Está escrito, e dizia a palavra de Deus. Está escrito, e Satanás teve que recuar, porque ele não pôde com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E é assim que nós devemos fazer também na tentação. O verso 18 fala, com toda súplica, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, a oração como parte fundamental também, oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, por todos os irmãos, né? Então, Paulo,
deixa claro aqui que nós estamos numa guerra espiritual, né? Uma guerra que também tem levado muitos a serem destruídos, porque a palavra de Deus fala que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E ele está fazendo isso aí, né? Mas o Senhor veio a este mundo para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, para que nós vencêssemos ao diabo, nós vencêssemos ao pecado, nós vencêssemos a carne, nós vencêssemos o mundo. Mas para isso nós temos nos revestir da armadura de Deus. E essa armadura não é nada mais do que nos revestir de Cristo, né? Porque em Cristo nós encontramos tudo isso aqui. Em Cristo nós recebemos a fé, em Cristo nós recebemos a verdade, em Cristo nós recebemos a paz, em Cristo nós recebemos a espada, que é a palavra de Deus. Então, toda essa armadura, né, nos revestir de Cristo, para que possamos vencer na nossa batalha espiritual. E aí, o verso 10 fala, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecidos. Agora, o diabo, ele é sutil, né? Ele tem suas artimanhas, né? Para enganar, para ludibriar, para pegar as pessoas através da mentira. E ele está usando vários meios para que as pessoas sejam enganadas, sejam iludidas. Por isso que Jesus fala que conhecereis a verdade vos libertará. Quando a pessoa conhece a verdade da palavra de Deus, isso traz libertação à vida da pessoa. Por isso que Satanás odeia a Bíblia e não quer que as pessoas conheçam a palavra de Deus, ou quando as pessoas estão procurando conhecer a palavra de Deus, ele tenta de todas as maneiras torcer a palavra de Deus para que a pessoa não compreenda ou caia em heresias e em falsas doutrinas, né? Então, a verdade liberta. E o inimigo vem com os pratos, né, sutilmente, né? Através da internet, através vários tipos de tentação que somos todos os dias bombardeados aí, e se nós não estivermos revestidos da armadura de Deus, nos tornamos alvos fáceis do diabo. Você tem se revestido da armadura de Deus? Tem usado o cinto da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada do Espírito? Tem usado essa armadura, né, nessa guerra espiritual na qual nós travamos? E tem um agravante também aqui, que vai dizer aqui no versículo de número 13, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Nessa guerra espiritual da qual nós vivemos, tem um dia terrível, um dia que não é necessariamente um dia, podemos dizer, de 24 horas, né? Ou de 12 horas, mas momentos que nós passamos na vida que parece que há um ataque concentrado das forças do mal contra você. E por isso que a palavra de Deus diz, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. No dia mau. E assim estar firmes no Senhor. Vai passar, não vai ser para sempre esse dia mau, né? Mas o Senhor, precisamos estar fortalecidos, né? Na batalha, né? Então, na batalha espiritual, há aquele momento mais terrível da batalha, da qual nós precisamos estar fortalecidos no Senhor. E aí, a pergunta de número 11 é, você tem sido um soldado preparado para a batalha? Amém? Você está preparado ou você está despreparado? Como que é uma pessoa despreparada para a batalha?
se ele não lê a palavra de Deus, se ele não busca a Deus em oração, se ele não é vigilante, Jesus falou vigiar e orar para não cair em tentação. Então, se não vigiar e não orar, o que vai acontecer? Cai em tentação, se torna um patinho, né? Onde o diabo vai acertar o alvo. Diz aqui as flechas, né? As flechas inflamadas do maligno que lança contra a vida dos servos de Deus. E se você não usar o escudo da fé, você vai ser atingido. Então, a fé no Senhor que nos dá a vitória, porque a nossa vitória vem do Senhor, não é a nossa força e capacidade, a nossa inteligência, mas é no Senhor. Amém? Você é um soldado capacitado, está usando a armadura de Deus para vencer as ciladas do inimigo, do diabo, né? Nessa guerra espiritual, está vigilante em oração, vigiar e orar, diz o Senhor, para que não entreis em tentação. E orarmos por nós e pelos nossos irmãos, né? Porque se algum dentre nós sofrer, né, nesse ataque aí, o que acontece? Todos nós sofremos juntos. E por isso que quando o irmão diz aqui no texto do irmão faltoso, né, como deve se corrigir o irmão faltoso, isso afeta toda a igreja, né? Afeta toda a igreja, porque o pecado, ele vem para trazer desarmonia, né? Quebrar a comunhão com Deus e quebrar a comunhão com os irmãos. Está vendo como é sério? E precisamos orar e clamar ao Senhor uns pelos outros, né? Vamos para página 50, número 12, a nossa pergunta aí da lição de número 6, falando sobre os inimigos da vida com Deus, que diz a pergunta: o pecado é a grande arma dos inimigos contra nós, o mundo, a carne e o diabo. A confissão e o abandono são o caminho para o restabelecimento das nossas forças. Então, pecou, deve fazer o quê? Confessa. Quando nós confessamos, há perdão. Quando há confissão e arrependimento e confissão, recebemos o perdão. Enquanto devemos resistir ao diabo, devemos deliberadamente fugir de tudo que nos gere tentação. Portanto, faça uma oração de confissão, declarando nominalmente a Deus cada pecado praticado e pedindo a Ele o perdão através do sangue de Jesus. Não permita que nada lhe acuse mais quanto a estes erros. Não permita que nada lhe acuse mais quanto aos erros cometidos. Confesse e receba o perdão do Senhor. E creia, né? Creia na palavra de Deus, que você foi perdoado. Tome posse do perdão de Deus, crendo no poder do sacrifício de Jesus por você. E aqui, escreva uma frase de gratidão por causa do perdão alcançado e por ter o Altíssimo feito de você um vencedor. Agora aí para você escrever uma frase, né, de gratidão. Você pode dizer uma frase de gratidão ao Senhor? Obrigado, meu Deus, pela tua graça, me fazendo mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Qual é a sua frase de gratidão? Você tem uma frase também? Escreve aí, ou se você também quiser dizer essa frase de gratidão. Na página 50, nós temos aqui um breve resumo que fala: não esqueça, letra A, existem inimigos que se levantam contra a sua vida com Deus. Então, você quer viver uma vida com Deus, mas você vai encontrar inimigos desta vida com Deus, que não quer que você viva uma vida com Deus. Letra B, a carne é a sua natureza pecaminosa
e milita contra o espírito que habita em você. Esse é o inimigo, a carne, nossa natureza pecaminosa. Letra C. O diabo é o inimigo que deve ser resistido através da fé e que usa a sua carne para lhe tentar ao pecado. Então, o diabo e a carne se unem para tentar você a pecar. Letra D. O mundo é um sistema de valores presente na sociedade que procura afastar de Deus. O diabo usa o mundo para incitar a carne a pecar contra Deus, para depois acusar e humilhar. Então, aí estão os três inimigos. O mundo, esse sistema que promove o pecado, a carne, nossa natureza pecaminosa, que está dentro de nós, e o diabo. Letra E. A confissão dos pecados e o seu abandono é o caminho para o restabelecimento de comunhão com Deus e consequente vitória. Então, confissão e abandono é que nos dá a vitória. Pecou, se arrependa, peça perdão e continue como um soldado de Cristo. Letra F. Quando brincamos com o pecado, Deus nos corrige por nos amar, uma vez que deveríamos tratar a iniquidade com muita seriedade e pesar. Por isso que nós temos, graças a Deus, a igreja, irmãos e irmãs, que também nos ajuda, nos corrigindo para que a gente não continue a viver no pecado, porque o pecado nos afasta de Deus e da comunhão com o corpo de Cristo, né? Graças a Deus pela vida dos nossos irmãos e irmãs que nos ajudam, porque estamos também nessa mesma caminhada cristã, e nós devemos corrigir uns aos outros, exortar uns aos outros, animar uns aos outros, fortalecer uns aos outros e pedir perdão uns aos outros, né? E letra G, você deve tomar a armadura de Deus para resistir aos nossos inimigos. Se revestir de toda a armadura de Deus como um bom soldado de Cristo Jesus. Amém? Temos aqui uma leitura anexa, o papel das tribulações, eu vou ler aqui, que diz assim, qual o papel das tribulações, né? Nenhum de nós se agrada do sofrimento, mas todos nós, de algum modo, o experimentamos. Talvez agora mesmo você esteja passando por um enfrentamento de dor e angústia, e seja difícil compreender porque Deus permite tais circunstâncias e como Ele próprio poderia utilizá-las em seu favor. Essas indagações são compreensíveis, mas necessitam de uma resposta à luz das Escrituras. O que a palavra de Deus fala sobre o sofrimento? Tal confusão acerca do papel das tribulações na carreira cristã ainda é piorada por um conjunto de visões bíblico-teológicas muito presentes na igreja evangélica brasileira. Ideias como: todo sofrimento é coisa do diabo, crente verdadeiro só tem vitória, a prosperidade e saúde são resultado da fé, tem trazido assim ainda mais crise acerca dessa questão. Então, muitas pessoas estão em crise por ouvir frases como essa e pensam: se eu estou em sofrimento é porque eu estou em pecado, Deus não gosta de mim, não me ama, e tem essa visão errada, né? Ou todo sofrimento vem do diabo, tendo esse pensamento errado, né? Ou outro pensamento errado também, dizer que a vida do crente é só vitória. Só vitória, né? Isso é um engano.
Não é difícil constatar à luz das Escrituras que pessoas justas, aos olhos de Deus, passaram por um grande sofrimento. Quem? Quem na Bíblia que tem um livro que passou por um grande sofrimento, que era um homem justo, íntegro e temente a Deus? Jó, José, Davi, Jeremias, Estevão, Tiago, Pedro, Paulo, muitos desses aqui mártires, né? Morreram, foram martirizados por causa da sua fé, sofreram e morreram por Cristo. Mas o maior e mais sublime exemplo de que o justo passa por muitos sofrimentos é do próprio Senhor Jesus, que sendo perfeito e amado pelo Pai, suportou terrível morte e dor profunda pelos nossos pecados. O maior exemplo, então, é do próprio Senhor Jesus, que sofreu, sendo justo, sendo bom, e sofreu por causa dos nossos pecados. Talvez não tenhamos a resposta do porquê de todos os nossos sofrimentos. Sabemos, inclusive, que parte deles é oriundo, sim, de escolhas erradas e de pecados. Mas a palavra de Deus nos revela que feliz é o homem que persevera na provação. Vamos ver o que está escrito em Tiago 1,12? Abra a sua Bíblia lá. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo de número 12. Diz a palavra de Deus, bem-aventurado. O que significa bem-aventurado? Feliz, abençoado, próspero. O homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aos que o amam. Então, bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação. Depois de ter sido aprovado, receberá o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Também Apocalipse fala, né, o Senhor Jesus dizendo à sua igreja, né? Ele diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Então, também a tribulação produz perseverança que conduz a um caráter aprovado. É o que vai dizer Romanos, né? Vamos ver o que está escrito lá em Romanos 5, 3 e 4. Vou ler a partir do verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a paz verdadeira só vem por intermédio do nosso Senhor Jesus, quando nós somos justificados pela fé nele. Não é você que se justifica, se auto-justifica. Nós recebemos a justificação que vem de Cristo, pela morte da sua cruz, pagando nosso pecado. Assim nós recebemos paz com Deus, porque nós estamos em guerra com Deus até o momento que você se reconcilia com Deus. Aí tudo muda, né? Aí você passa a ter paz com Deus por meio de Jesus, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E aí o verso 3 e 4 vai dizer, né, aí do papel das tribulações também em nossa vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Olha que bênção. Tribulação, perseverança, experiência, esperança. Deus trabalhando na nossa vida,
e derramando sobre nós essas bênçãos, né? Perseverança, a experiência e a esperança. E verso 5 fala: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Né? Glória a Deus. Se sofremos por Cristo, isso deve levar-nos a honrá-lo. Mas se sofrermos por erros, isto deve conduzir-nos ao arrependimento. Então, se tivermos de sofrer, que sejamos por fazermos aquilo que é certo, que agrada a Deus, e não por estarmos vivendo fora da vontade do Senhor, né? É o que Pedro vai dizer na sua carta, 1 Pedro, capítulo de número 3, versículos 17 e 18. 1 Pedro 3, 17 e 18 diz assim: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então, Cristo sofreu uma única vez por nós. E que se sofrermos seja por amor a Cristo, né? E não por causa do pecado. O fato é que pessoas tementes e sinceras em sua fé passam por tribulações. E isso serve como ferramenta do lapidar, do carpinteiro aqui, o Senhor Jesus, né? Nas nossas vidas, nos lapidando. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, corrigindo aquela frase que nós conhecemos, né, que diz que pau que nasce torto, morre torto, ou até a cinza é torta, né? Mas aí, eu gostei da frase que corrigiu isso aí, que fala o seguinte: pau que nasce torto, quando passa pelas mãos do carpinteiro de Nazaré, que é Jesus, endireita. Amém? Nós nascemos tortos, pecadores, inimigos de Deus por causa do nosso pecado, mas o Senhor mudou a nossa vida. Amém? Deus mudou a sua vida? Amém? Você pode dizer: Deus mudou a minha vida. Então, glória a Deus. É o carpinteiro trabalhando em você, né? Isso é maravilhoso. Tais tribulações são passageiras e apontam para o consolo futuro. Cooperam, de algum modo, para o bem dos que amam a Deus e não podem, em nenhuma hipótese, nos afastar do amor de Deus. Vamos abrir lá em Romanos 8. Nós terminamos com esse texto, né? Romanos 8, 18 a 39. Romanos 8, de 18 a 39. Romanos capítulo 8. Diz a palavra de Deus: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O sofrimento do tempo presente não se compara com a glória, diz Paulo, a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Da própria criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, ou seja, essa glorificação, né? Na volta de Cristo. Pois toda a criação está sujeita à vaidade. Porque com o pecado, né, tudo se tornou vão. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção
para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, ou seja, a ressurreição, né? Porque na esperança fomos salvos. Lembra lá? Tribulação produz experiência, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Essa esperança, ela é confirmada pela obra do Espírito Santo em nós, que não nos deixa confundidos, né? Verso 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Nós somos fracos, né? Somos pecadores, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas, esse versículo aqui traz muito consolo também, né? Quando a gente não entende as coisas, muitas vezes as coisas estão acontecendo, lembre-se desse texto. Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O princípio aqui é: ame a Deus e fique tranquilo, que o que vier será o melhor. Deus vai fazer tudo cooperar para o seu bem. Por mais que seja feio, que venha de cara feia para você, a circunstância, a tribulação, as adversidades, o sofrimento, mas Deus vai fazer cooperar para o nosso bem, bem daqueles que amam a Deus. A pergunta é: você ama a Deus? Você ama e obedece? Então fique tranquilo que Deus vai fazer tudo cooperar para o seu bem. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E olha que sequência maravilhosa aqui da salvação. Aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Começa na eternidade e entra para a eternidade, a obra de salvação de Deus, né? Lá na eternidade ele nos predestinou, ele nos chama para a salvação, converte o nosso coração, nos justificou pela obra de Cristo, nos fazendo justos, converte o nosso coração, nos santifica e nos glorifica. Quando na volta de Jesus nós seremos glorificados. É interessante que o verbo aqui está glorificou, já no presente, né? Ou já, aliás, glorificou, ou passado, né? Justificou e também glorificou. Por quê? Se ele predestinou, ele chamou, ele justificou, glorificou também, ele fará, mesmo que não aconteceu ainda, mas diante de Deus é como se já tivesse acontecido, né? Porque ele não vai deixar a sua obra pela metade. Por isso está aí no passado, glorificou, né? Que é a volta de Cristo, que o nosso corpo vai ser glorificado, vamos ressuscitar dentre os mortos para encontrar com o Senhor nos ares. Verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus nos deu o seu filho para morrer na cruz no nosso lugar,
Será que Ele não nos dará graciosamente as outras coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Você é um eleito de Deus? Quem pode te acusar, te condenar? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Será que alguma dessas coisas pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Ou seja, mesmo que morramos como mártires, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Amém? Você é ou não é abençoado? Abençoado. Como diz o mineiro, demais da conta, né? Você é muito abençoado e, de fato, por isso que a palavra de Deus nos diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, nós temos aí os inimigos da vida com Deus, mas nós temos também a vitória sobre os nossos inimigos, o mundo, a carne e o diabo, porque o Senhor nos fez mais que vencedores, como soldados nessa batalha, nessa guerra espiritual. Devemos usar a armadura de Deus para assim continuarmos vencendo, né, e não sendo derrotados. A lição de número 7, que no próximo estudo vai falar sobre a vida no Espírito, para que assim possamos andar crescendo na comunhão com o Senhor, na comunhão com os irmãos, com a igreja do Senhor. Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, nós te louvamos, te adoramos, porque o Senhor nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. Abençoa, Pai, os meus irmãos que aqui estão, ó Deus, e a todos quantos vão ouvir esta mensagem, receber, ó Deus, essa mensagem também pelas redes sociais, que o Senhor derrama da Tua graça sobre cada coração. Ó Deus, aqueles que precisam de conversão, que o Senhor vem converter, aqueles que precisam de voltar ao primeiro amor, que o Senhor vem, ó Deus, fazer isso, ó Deus, dando um amor fervoroso por Jesus e nos fazendo todos cheios do Espírito Santo, Pai, para que possamos a cada dia vencer o mundo, a carne e o diabo. Nessa batalha espiritual da qual nós vivemos, ó Deus, possamos viver como soldados de Cristo, usando toda a armadura de Deus. Abençoa o teu povo aqui e em toda a face da terra. Assim pedimos e oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.